Caríssimos amigos, vamos conversar sobre a origem e natureza dos espíritos. Talvez em toda a nossa existência não exista uma dúvida maior. Como fomos criados? Por quem fomos criados? De que maneira nós fomos criados? Então, esta dúvida, ela habita, eu diria, a mente da grande maioria da nossa humanidade. Como e por que nós estamos aqui? Como viemos? Por que Deus nos quer e por que o consideramos nosso Pai? Por que dizemos que somos filhos de Deus? Esta é uma questão que suscita, como dissemos, dúvidas e para muitos é inexplicável. É inexplicável. Eu diria que já escutei durante a minha vida muitas pessoas dizerem que este é um mistério e, de certa forma, tem um mistério na forma como fomos criados e nós vamos ver agora. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, nós temos a definição dada a Kardec através dos espíritos da codificação. Na pergunta que diz: que definição se pode dar aos espíritos? Qual a definição que podemos dar aos espíritos? Aquilo que somos todos, não é? Espíritos. E a resposta dada pelos espíritos que ajudaram Kardec na codificação diz o seguinte: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nós, encarnados, temos um espírito que nos anima. O nosso corpo é orgânico. E quando nós falecemos, quando o corpo orgânico cessa a vida, o nosso espírito retorna ao mundo espiritual de onde viemos. Então, nesta definição, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material onde nós estamos. Isto quer dizer que em todas as dimensões, em todo o universo, nós temos então a composição de espíritos que povoam este universo. Não somos únicos. Não somos os filhos de Deus que povoam apenas um planeta. E na questão 77, a pergunta é a seguinte: os espíritos são seres distintos da divindade e por isto são denominados filhos de Deus? Ora, se nós somos seres distintos desta divindade que é Deus, o Criador, nós, obviamente, somos então filhos de Deus, denominados filhos de Deus? A resposta dos espíritos diz o seguinte: são obra de Deus exatamente como uma máquina criada pelo homem pertence à criação deste homem. A máquina criada pelo homem é obra do homem, mas não é o próprio homem. Assim, somos filhos de Deus por termos sido criados por Ele. Somos obra sua. Entendemos que aquilo que nós criamos neste exemplo que o irmão, ajudando a codificação, nos deu, quando nós criamos algo, aquilo nos pertence. Costumamos dizer: este é um filho meu, não é? Esta máquina eu criei, eu gosto dela como se fosse um filho.
Mudando para a criação divina, nós entendemos que somos obra criada por Deus. Cada um de nós é um filho de Deus, pois foi criado por Ele. A questão 78 nos diz o seguinte: os espíritos tiveram princípio, começamos de alguma maneira, ou existimos como Deus de toda a eternidade? Existem ou fomos criados por Deus em algum momento? Se não tivesse princípio, diz a resposta, seriam iguais a Deus, que existe sempre por toda a eternidade, não é? Deus não teve princípio e não tem fim. Então nós, criados por Deus, tivemos um princípio, o princípio da criação. Deus nos criou, mas quando nos criou, ou o modo como nos criou, nada sabemos. A resposta dos irmãos, que, como dissemos, dada a Kardec, não é? Ajudando a codificação do Livro dos Espíritos, ela é muito sucinta, ela é muito objetiva. Nós não sabemos, os próprios espíritos o dizem, e eram espíritos superiores. Nós não sabemos. Pode-se dizer que não tivemos princípio, mas quando cada um de nós foi feito, não sabemos. Então, poderemos colocar aqui um parênteses para dizer aquilo que no início do texto eu comentei, de que para nós poderia ser o que chamamos de mistério no nosso linguajar, não é? Por quê? Porque não foi dado a esses espíritos, e muito menos a nós, não é? O conhecimento de como seríamos criados ou quando teríamos sido criados. O que sabemos é exatamente o que está no Livro dos Espíritos e estamos comentando aqui. E na questão 80 nos diz o seguinte: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Olha só que pergunta interessante. A criação dos espíritos, ela é permanente? Deus cria sempre, não é? E a resposta diz o seguinte: é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. De onde entendemos que todo o universo, como falamos aqui no nosso texto, também no início, é povoado por espíritos de toda ordem, espíritos que saem da criação de Deus simples e ignorantes, como nós saímos, não é? E ao longo de uma jornada, ao longo de centenas, milhares, não é, de encarnações, evolutivamente damos os passos necessários para retornarmos a este Criador já com a nossa perfeição, a nossa condição espiritual aperfeiçoada nos nossos sentimentos mais caros. E desta maneira também podemos dizer que fazemos parte de uma criação, porque somos filhos de Deus, não é? Que nos criou e que haveremos de nos confrontar com essa verdade quando nós tivermos a condição espiritual de entender quem realmente é Deus e como toda esta criação do universo se completa na mente espiritual de cada espírito. Queridos irmãos, as informações contidas nesse texto estão no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Fizemos uma pequena adaptação para gravarmos este vídeo e desta forma facilitarmos o entendimento com palavras simplificadas, com palavras mais acessíveis a todos os irmãos que assistem. Esperamos
que estas dúvidas de onde eu vim, para onde eu vou, quem me criou, por que me criou, tenham sido relativamente satisfeitas neste momento com este pequeno e singelo vídeo. Muito obrigado a todos!